Seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Você sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? E para cuidar bem desse corpo, precisamos ter boa saúde. Deus quer habitar em nosso corpo, mas Ele quer habitar num corpo saudável. É por isso que a Bíblia apresenta princípios de saúde que são universais, que nós devemos seguir para cultivarmos sempre uma boa saúde. Segunda-feira, começando uma nova semana com um novo convidado. E vai estar conosco ao longo de toda essa semana a doutora Satiko Takano. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Que bom ter você logo cedinho aqui no programa, né? Os nossos telespectadores acordam bem cedinho aí para aprender mais de saúde. A gente prepara essa linda mesa para receber todos eles. E aqui a gente quer trazer informação útil, de qualidade, para ajudar os nossos telespectadores. Deixa eu apresentar para você a doutora Satiko. Ela graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas. Ela fez residência em Neurologia pela Universidade Federal do Amazonas, um Fellow em Neurologia Cognitiva e do Comportamento pelo Hospital das Clínicas, né, lá de São Paulo. E ela hoje é professora também na Universidade Federal do Amazonas. Então, ou seja, você foi aluna lá e hoje você leciona. Isso. Está formando novos médicos lá, né? Todo dia você dá aula? Não, a gente tem uma divisão, Tem? né? Mas 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Pelo menos 3 vezes por semana. Isso. É bem puxado, né? É puxado. Doutora Satiko Takano é descendente de japoneses, né? O pai é japonês, O pai né? é japonês. Mas você é manauara. Manauara. Olha aí. E ela vai trazer para nós essa semana conselhos especiais. E vamos começar falando então sobre doenças neurológicas, as mais comuns. Vamos começar por essas e entender melhor o quadro. Doutora Satiko, quais são as doenças neurológicas mais comuns que nós temos hoje? Hoje em dia, o que a gente nota, né, nos estudos e também em relação ao nosso dia a dia como neurologista, que a gente atende muitos pacientes com algumas doenças principais, como pacientes que tiveram AVC, isso é muito comum, né? Pacientes com dores de cabeça também, sejam elas enxaquecas ou doenças, cefaleias relacionadas à parte tensional, e também epilepsia, alterações do sono, também são muito comuns. Como é que a gente pode identificar se uma pessoa está tendo algumas dessas doenças? A que sintomas ela apresenta? Por exemplo, um paciente que tem um AVC, normalmente ele vai ter algum sintoma, né, alguma alteração, seja na parte motora, como fraqueza, seja, alguns pacientes podem ter uma alteração de sensibilidade do corpo, do braço, da perna, ou fraqueza do braço da perna, alteração da fala, né? Alguns pacientes podem ter tontura súbita, então pode acontecer. O que é importante é algo muito súbito. Então o paciente às vezes está tomando café de manhã com a família e chega e fica fraco ou não consegue falar, né? Quando você está de frente com esse paciente, você tem que pensar que ele está tendo um AVC. Né? Então, realmente, o AVC é algo muito urgente. Em relação às dores de cabeça, o que a gente mais chama atenção são pacientes que têm dores de cabeça, cefaleias, que é o termo usado médico, crônicas, né? Então, são pacientes, às vezes, que tomam muita medicação, que têm dores de cabeça todos os dias, e isso faz com que diminuindo a qualidade de vida desse paciente, né? Tornando a vida dele incapacitante as atividades que ele fazia antes. Então, pacientes que têm muitas dores de cabeça constantes, ou pacientes que não tinham dor de cabeça e começam a ter dor de cabeça, são critérios que a gente tem que investigar. Ok, uma pessoa que tem constantes dor de cabeça, isso pode ser um indício de quê? Ou pode ser uma dor de cabeça que já é comum desde a infância, normalmente a paciente, porque normalmente são mulheres, mas tem homens também que têm enxaqueca, normalmente o início da enxaqueca é no início quando o paciente começa a ficar a mulher começa a ficar mais mocinha, porque tem esse componente hormonal. Okay. Então lá para 12 anos, antes de menstruar, né, 11, 12 anos. Se o paciente tem uma dor de cabeça que é muito característica, né, de dor de cabeça primária, que a gente chama enxaqueca, tensional,
a gente não tem tanta preocupação, né? Normalmente a gente se preocupa muito com o paciente que nunca teve dor de cabeça. E começa a ter dor de cabeça. Então, idosos ou que tem alguma doença de base, é imunodeprimido, tem febre e começam a ter dor de cabeça. Então, esse paciente pode ter uma doença mais grave e uma doença onde a dor de cabeça é um dos sintomas. Quais são os tratamentos mais indicados nesses casos? Num paciente, por exemplo, que já tem uma dor de cabeça conhecida, uma enxaqueca, a gente tem como ter tratamentos medicamentosos e não medicamentosos, né? Então, há um tratamento feito com medicamentos, que a gente chama de profilaxia, né? Então, esses medicamentos que a gente utiliza mais são medicamentos como remédio de pressão, remédio de convulsão ou antidepressivos, que o paciente vai tomar por um período, né? 6 meses ou a 1 ano, como um tratamento, e evitando assim que ele tenha dores de cabeça recorrentes, né? Tratando a dor de cabeça. Já o paciente, se você desconfiar que ele nunca teve e ele tem uma dor de cabeça que é estranha, que é nova, normalmente ele tem que ser avaliado, porque ele precisa de um exame de imagem para saber se ele tem alguma outra doença associada, um tumor ou alguma outra coisa. Entendi. Doutora, obrigado, viu, pelas suas dicas de hoje. Volta amanhã para a gente continuar a conversa? Claro.